Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a maldição familiar. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e que bom que você está aqui. Eu descobri a primeira vez esse termo maldição familiar quando eu fui participar, na verdade, de uma constelação familiar. Eu queria saber o que era uma constelação familiar. E nessa constelação familiar eu ouvi falar sobre esse termo. Aí você poderia me perguntar, mas Malu, o que é, na verdade, a maldição familiar? Gente, a maldição familiar é como se fosse um processo que vem lá de cima, digamos assim, e vem descendo na casta familiar. Vou dar um exemplo para que fique mais fácil. Vamos supor que você tem os seus pais, e o seu pai e a sua mãe, ou só o seu pai, constantemente fala para você que você é uma pessoa que é burra. Burra porque você não aprende uma determinada matéria. Vamos supor matemática, que a maioria das pessoas tem extrema dificuldade. Dando uma pausa aqui para explicar por que a maioria das pessoas tem dificuldade na matemática, porque nós temos duas áreas do cérebro: o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Quem geralmente está na matemática, que gosta de matemática, está desenvolvendo mais o cérebro esquerdo. E quem gosta mais de português, psicologia, artes, está movimentando mais o cérebro direito. O certo, o mais correto, seria movimentar essas duas partes, para que você tivesse o equilíbrio. Mas nós, na maioria das vezes, estamos mais no lado direito. E os homens, digamos assim, estão mais no lado esquerdo, que é mais lógico, é mais matemático. Então, vamos supor que o seu pai chamasse você de burra o tempo todo, somente porque você não sabia matemática. Mas você há de convir que o fato de seu pai, ou a sua mãe, ou seu tio, ou seu professor, quem for, chame você de burro porque você não sabe matemática, na verdade, ele está dizendo que você é burro, mas ele não olhou para todas as coisas outras que você é bom, que você é excepcional. Por exemplo, tem pessoas que detestam matemática, mas é um excelente pintor, desenha como ninguém, ou escreve livros, ou é historiador, e tem tantas coisas maravilhosas, não necessariamente porque você não sabe ou porque tem uma limitação em matemática, quer dizer que você é burro. Ao contrário, talvez você poderia ser dito ali que você tem uma dificuldade. Mas dificuldades você há de convir comigo que todos nós temos e que nós podemos superar essas dificuldades. Mas quando você escuta essa fala constantemente, você é burro, você é burro, você é burro, aquela forma de falar, aquela intensidade, ela vai sendo gravada no seu inconsciente ainda na infância. Aí quando você cresce, você continua com essa defasagem, porque não foi explicado para você isso, porque você não tinha esse conhecimento. E daí você passa esse mesmo padrão para o seu filho. O seu filho tem uma limitação na matemática e você pode dizer a mesma coisa que você ouviu uma vida inteira dos seus pais, dizendo que você era burra, e você passar para o seu filho dizendo que ele é burro. E por aí vai. Agora vocês imaginam que isso seja num grau não tão simples, certo? Vamos supor que aí, nessa pirâmide, digamos assim, nessa ancestralidade, o seu tataravô batesse muito na esposa dele. Aí vem descendo, né? Toda essa linhagem até chegar para você.
E muitas vezes você está repetindo um padrão que ele não é seu. Então, na constelação familiar, você vê claramente que você está apenas repetindo. Então, hoje, através do conhecimento, o que é que pode acontecer? Vamos supor que teve toda essa violência na família e você continua trazendo isso e você reproduz essa violência. Como você foi violento com seus filhos, os seus filhos vão ser violentos com os filhos deles e por aí vai. Só que isso tem que ser quebrado. Por isso que é chamado de maldição familiar. Tem que existir alguém na família que seja corajoso o suficiente para que quebre esse padrão. Porque senão esse padrão iria se repetir. Porque existe toda uma linhagem de ancestralidade e de energia fazendo com que aquele padrão se repetisse. Então vamos supor que tem aquele filho que é rebelde, que nasce aí nessa família, e ele está sempre batendo de frente com aquele pai que iria repetir o mesmo padrão, ou que estava repetindo. E um belo dia ele avança para o pai e impede que o pai bata de novo. Ou então ameaça, vou chamar a polícia, esse tipo de coisa. Quando ele faz essa atitude, na verdade ali ele está rompendo o padrão. E isso é maravilhoso. Quantos padrões, na verdade, eu, você e a maioria de todos nós estamos repetindo? Padrões de violência, padrões de escassez, ou seja, de pura pobreza, pactos de pobreza. Talvez quantos pactos a nossa própria ancestralidade não fez? Por acreditar, talvez por fatos religiosos. Tipo assim, como Jesus dizia que era mais fácil um pobre passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dele. Então, assim, o que é que ele quis dizer? Metaforicamente, Jesus quis ensinar que não é o dinheiro que vai trazer a salvação. Em nenhum momento Jesus falou que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode ter abundância. O que ele falou é que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no sentido de que quando você está muito ligado nesse material, se você não tem uma vigília muito grande, você fica distante do espiritual. Mas em nenhum momento ele criticou o dinheiro. Porque o dinheiro é necessário, gente, para o progresso. O dinheiro é necessário para que você faça o seu mercantil, para que você eduque os seus filhos, para que você faça a sua jornada, para que você viaje, para que você curta, para que você seja um pedreiro, ou um pipoqueiro, ou um enfermeiro, ou um médico, enfim. Para que você viva as suas experiências no seu mais ápice limite. Então, quando esses padrões vão sendo vivenciados, é necessário que alguém tenha coragem para quebrar. E quando se quebra esse padrão é que há uma cura em toda a ancestralidade. E isso é o fantástico da vida. Porque a partir daquele momento, nenhum filho que vai nascer nessa herança genética aí vai repetir esse padrão. Então, o que eu quero deixar aqui para você é uma reflexão para que você olhe para as suas atitudes e veja se você não está repetindo um padrão da sua mãe ou um padrão do seu pai. E não é só um padrão, gente, negativo. Às vezes é um padrão que é considerado positivo. Muitas vezes você honra o seu pai e a sua mãe
repetindo algo que eles faziam e que permanece na família. E que talvez naquela época fosse correto e talvez hoje não seja mais. Então eu espero que você compreenda isso, como é significativo essa história da herança, da ancestralidade da gente. E quantos padrões nós podemos aí estar repetindo, prejudicando as nossas vidas, simplesmente porque nós não tínhamos esse conhecimento. Como ferramenta que pode fazer essa transformação, eu posso falar de vocês, para vocês, sobre essa constelação familiar. Ou então no psicólogo mesmo, no psiquiatra, ou em tantas terapias alternativas, você pode fazer essa transformação e ir observando e quebrando todas essas amarras dessa ancestralidade que sofreu muito por fome, que muitas vezes teve que matar o outro para sobreviver. Gente, nós estamos numa nova era, mas os nossos antepassados passaram por eras difíceis, terríveis, e que trazem nessa linhagem toda essa bagagem que repercute em nós. Tá bom assim? Eu desejo para você muita paz e muita luz. Namastê.